Continuando, página 44 e 45, palavras variáveis e invariáveis. Palavras variáveis são aquelas palavras que sofrem alteração de gênero e número. Algumas classes gramaticais fazem parte dela, que são substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Já as classes invariáveis, as palavras invariáveis, são aquelas que não vão sofrer alteração de gênero e número, ou seja, não é possível modificar essa palavra, alternar gênero ou alternar número, que é o caso do advérbio, da preposição, da conjunção e da interjeição, ok? Quando eu falo em mudar a palavra, eu estou falando o seguinte, por exemplo, a palavra menino é um substantivo. Eu posso alterar essa palavra? Posso. Ela pode ser alterada em gênero, menina, como eu pode ser alterada em número, meninos, meninas. Então, ela sofre alteração. Ela, então, é considerada parte das classes variáveis. Já as palavras invariáveis, elas vão, por exemplo, vamos pegar um advérbio. Existe hojes? Não, não existe. Então, você não consegue alterar essa palavra, portanto, invariável, certo? Uma questãozinha, uma observação. A maioria das classes variáveis, elas são variáveis em gênero e número. Cuidado com o verbo. O verbo, ele não é variável em gênero. Ele é variável em número, em tempo, em modo, em pessoa. Mas em gênero, não. Não tem como você, vamos pegar estar, verbo estar. Tem como você definir o gênero, colocar aí para feminino, masculino? Não dá. Então, o verbo não é flexionado em gênero, apenas em número, tempo, modo e pessoa. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal? Agora na página 65, vamos falar ainda sobre substantivo. Só que aqui é a classificação do substantivo. O substantivo ele pode ser classificado quanto à sua forma, quanto à sua origem. Vamos dar uma olhadinha lá na página? Quanto à forma, eles são classificados em substantivos simples ou compostos. Substantivo simples é aquele formado por uma única palavra. Substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras, certo? Guarda-roupa, substantivo composto. Roupa, substantivo simples, certo? Quanto à origem, ele pode ser primitivo ou derivado. Primitivo, flor, é a palavra de origem. Se eu quiser, a partir dessa palavra, construir outras, formar outras, serão derivadas. Flor, floricultura, florista. Lembra? Coloquei no quadro para vocês? Dê uma olhadinha nas anotações de vocês para poder estudar isso aí. Quanto ao significado, substantivo concreto e substantivo abstrato. Substantivo concreto é aquilo que não depende de outro ser para existir. Mesa não depende de outro ser. Se eu sair, ela continua ali. Diferente da palavra, por exemplo, tristeza. Tristeza, alegria, saudade, são sentimentos. Depende de outro ser para existir. Existe enquanto alguém está sentindo, certo? Quanto à representação, substantivo comum, próprio e coletivo. Substantivo comum é aquilo que designa seres de uma espécie. Gato, menino, menina, são substantivos comuns. Substantivo próprio é a forma que você tem de determinar um ser de uma espécie. Por exemplo, Letícia é o nome de uma mulher. Mulher, substantivo comum. Letícia, próprio, são nomes de cidades, de rua, de estado, país, pessoas. E substantivo coletivo é aquele que representa uma coletividade, ok? De abelhas, enxame. Um conjunto de abelhas é um enxame, ok? Em relação à flexão do substantivo. Substantivo, como é uma classe variável, ele pode ser flexionado em gênero e número. Gênero, masculino, feminino. Número, singular e plural. Vamos por partes. Flexão de gênero. Substantivo, eles pode ser biforme ou uniforme. Substantivo biforme, aquele que tem duas formas. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Menino, menina. Homem, mulher.
pode ser determinado pela terminação da palavra ou então uma palavra completamente diferente da outra. Uniforme é aquele que tem uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino. O cineasta, a cineasta, você tem uma única forma. Cineasta vale tanto para feminino quanto para masculino. Lembrando que os substantivos uniformes, eles são divididos em sobrecomum, comum de dois gêneros e epiceno. Lembrando que epicenos são usados para os animais, quando você utiliza o termo macho e fêmea, certinho? Lá na página 87 e 88 vocês vão acompanhar esse conteúdo. Flexão em número, página 89. A marca de plural é o acréscimo do S. Em algumas palavras, vocês vão perceber que não é só acrescentar um S, vai ter algumas mudanças. Vocês acompanham na página 89. Eu gostaria de dar ênfase, pessoal, à formação dos substantivos compostos, o plural dos substantivos compostos. Presta atenção. Quando vocês tiverem as duas palavras variáveis, as duas irão para o plural. É o caso de segunda-feira, segundas-feiras. Agora, quando você tem um termo que é verbo, o verbo não vai para o plural. Abaixo assinado, abaixo assinados. Por favor, não coloque verbo no plural. Quando você tem a formação com preposição, mula sem cabeça. Olha lá, preposição vai ficar mulas sem cabeça. Substantivo vai somente a primeira palavra para o plural. Quando tem a repetições, corre, corre, vocês vão colocar corre, corres, somente a segunda palavra no plural. Quando há, vamos dizer, limitação, delimitar a primeira palavra, escola padrão, escolas padrão, somente o substantivo vai para o plural, no caso o primeiro termo. Mas padrão não é um substantivo? É, mas aí ele está exercendo a função de adjetivo, então ele não vai seguir, porque ele está limitando o substantivo, ok? É só isso, é fácil. Pessoal, então olha só, fizemos agora uma revisão do módulo 1 do livro de vocês. Vou fazer mais um vídeo ainda com algumas questões sobre o uso de G e J e sobre pontuação para colocar na página, acompanhem lá. Já o módulo 2, que também será cobrado no simulado, que será no dia 29 de maio, são os vídeos que eu já postei anteriormente, então deem uma olhadinha, revisem, olhem o livro de vocês, acompanhem os exercícios, sei que vocês estão de férias, mas é só uma revisão. Certo? Quando é um tempinho do descanso, dá uma olhadinha, certo? É bom descanso para vocês e façam revisões.